Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Conhecimento da Libertação, tá no ar mais um vídeo aqui pra vocês. Não sei o horário que você tá assistindo isso aí, mas bora lá, né? Então, pessoal, vou trazer um vídeo pra vocês hoje que, tem tempos que eu já queria ter trazido, falado sobre o assunto, né? Dar uma destrinchada e falar pra vocês sobre o falar em línguas, falar em mistérios, né? O que a Bíblia diz sobre isso? E deixa aí o seu comentário. Você acredita? Você não acredita? Da onde que vem essa línguas estranhas ou falar em mistério? Para você, isso vem de Deus ou vem do inimigo, né? Eu vou pegar para vocês aqui, pessoal, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Que é o mais assim que fala sobre isso, beleza? Atos 2, vou começar lá no versículo 1, vou lendo aqui, certo? E vamos destrinchando aqui. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Pessoal, vou dar uma pausa aqui para vocês compreenderem, beleza? Então vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês. Estava reunido e aí do nada, né, todos ficaram cheios do Espírito. O Espírito de Deus desceu sobre eles, beleza? E aí, aqui fala que eles começaram a falar em outras línguas, né, conforme que o Espírito lhes concedia que falasse. Então, e aí eu fui pesquisar no grego, né, o que significa isso? Qual que é a raiz, o fundamento? Se tem outras traduções, alguma coisa assim. No grego, línguas é glossa. Eu não sei se eu vou estar pronunciando corretamente, porque eu não falo grego, né? Significa, vocês sabem o que? Idioma, língua, certo? É uma língua, ou seja, um outro idioma falado pela pessoa. Mas quem concedia isso? O Espírito, né? E aí fala assim, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações. Já estamos abrangindo a coisa aqui, né? Que já está falando de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua ou idioma, certo? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, provavelmente, pessoal, eles tinham além de um idioma próprio, né? Há uma grande probabilidade deles não terem ou não tiveram acesso a falar outros idiomas, ou seja, recurso, bala na agulha para, digamos assim, estudar outros idiomas, né? É por isso que estava fazendo um questionamento. Não são Galileu todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Isso aqui, pessoal, não está falando de línguas estranhas. Literalmente, o texto fala de idioma. Entendeu? Aí fala assim, partos, medos, ou medopérsias, né? Elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia,
Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélito. Prosélito é o que? Religioso, uma pessoa que se converte a uma religião. E cretenses e árabes, só pra vocês verem, árabes. Lembra que eu gravei um vídeo para vocês sobre os nomes árabes e as traduções? Também tá aqui. Todos os temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Agora eu vou fazer uma coisa para vocês aqui que eu não tinha feito, mas eu vou fazer aqui ao vivo e agora, em cores. Eu vou contar quantos, digamos assim, etnias, né, povos que tinham ali que falavam coisa diferente. Então vamos lá. Partos 1, Medos 1, Elamitas 2, 3, né, na verdade. Os que habitavam na Mesopotâmia 4, Judéia 5, Capadócia 6, ponto 7, Ásia 8, Frígia 9, Panfilha 10, Egito 11, Líbia 12. Cirene 13. Cretenses 14, árabe 15. Certo? Então aqui, pessoal, são 15, digamos assim, né, segundo aqui o que a gente tem, etnias diferentes, né, povos diferentes. Há uma grande probabilidade de serem línguas, idiomas diferentes, digamos assim, né? Pode ser que um ou outro dessas etnias falassem a mesma língua, né? Eu não tenho entendimento sobre isso. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer, o que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de monstros. Então, pessoal, essa é uma bem tradicional, uma passagem bem tradicional que fala sobre línguas estranhas, né? Línguas estranhas, outras línguas ou língua mistérios, né? Hoje em dia você vai nas igrejas, nos templos, eu já escutei dentro de templo falando que é língua dos anjos. E aí você vai somar uma coisa que o outro fala assim: pai, isso tá errado. Como assim? Porque os anjos do evangelho são pessoas, mensageiros que trazem o evangelho. Como assim língua dos anjos, pessoal? Né? E aí, o que vocês acham? Então, o que o texto de Atos dos Apóstolos fala é que o Espírito de Deus desceu nos discípulos, certo? Eles eram galileus, provavelmente não tinha ferpela para estudar outras línguas, né, digamos assim. E o Espírito deu entendimento ou para eles falar outros idiomas, né? Literalmente é idiomas mesmo, viu, pessoal? No grego. É isso aí, certo? Fica aí o vídeo para vocês, né? Vou ler só um pedacinho aqui. Fala assim, ó: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos,
e minhas servas naquele dias e profetizarão. Beleza? Fica aí, não tem mais muito que puxar, né? Nos versículos seguintes. Esse é a passagem bíblica com mais relevância, né, em relação a línguas estranhas, sim, né? Mas creio eu, pessoal, que se for segundo o que o Evangelho diz, o que provém dentro das religiões, falando em línguas estranhas, essas coisas assim, não provém do Altíssimo, né? Certo? Falou pra vocês.